Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É terça-feira, 4 de outubro. Estamos juntos no Bom Dia Pernambuco. Começamos com imagens de Abreu e Lima, na região metropolitana. Quase 99 mil pessoas vivem no município. Neste momento faz 23 graus por lá. Agora vamos dar uma olhada no Recife. Manhã de céu nublado na capital, os termômetros marcam 26 graus e a máxima prevista para hoje é de 30. Estamos no Outubro Rosa, um movimento criado para conscientizar principalmente as mulheres sobre os fatores de risco e as medidas que podem ajudar a identificar o câncer de mama. Na edição de hoje, vamos trazer orientações médicas e um apoio para quem está em tratamento. O Bom Dia também mostra a procura por emprego, as oportunidades que aparecem aqui no estado. O repórter Pedro Lins está na Agência do Trabalho no Recife e é para lá que a gente vai. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia para você, Meire. Bom dia para todo mundo. E um bom dia, uma terça-feira com muita sorte para essa turma toda que está aqui desde cedo, que madrugou em frente à Agência do Trabalho. Olha só, Meire. Eu estou tentando ver o fim da fila, tá chegando ali na Rua do Riachuelo, gente que chegou aqui às 3 da manhã em busca de oportunidades de trabalho. A gente vai divulgar vagas aqui para a região metropolitana, para a área da Zona da Mata, Norte, Sul, Agreste e também Sertão. São vagas espalhadas por todo o estado e eu conto como fazer para participar e quais são essas vagas durante essa edição do Bom Dia. Meire. Combinado, até daqui a pouquinho, Pedro. E olha, gente, um estudo revela como a crise atingiu Pernambuco, os empregos, os investimentos, as obras públicas e particulares. No meio de tudo isso, será que tem espaço para quem quer empreender agora ou é melhor esperar? É o que vamos saber com especialistas. Nós convidamos Drayton Nejaim, fundador e presidente do LIDE Pernambuco, Jorge Jatobá, da CEPLAN, consultoria econômica e presidente do LIDE Economia, e Múcio Novaes, da Excelsior Seguros e conselheiro fundador do LIDE. E veja também no Bom Dia de hoje. Bandidos assaltaram um carro forte no momento em que ele chegava para recolher o dinheiro de um supermercado no Recife. Dentro da loja houve correria e pânico entre os clientes. Em Trindade, no Sertão, 4 pessoas morreram e uma ficou ferida num incêndio dentro de casa. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso. Em Caruaru, o sofrimento de uma família. Uma menina de 10 anos morreu com um tiro acidental. De acordo com a polícia, ela estava com um irmão de 8 anos e os dois pegaram a espingarda de um parente. Curiosidades das eleições municipais. Você vai conhecer candidatos ao cargo de vereador que tiveram pouquíssimos votos. Por que eles se candidataram? Dona Leda nem acredita, só teve um voto. O voto foi de quem que a senhora recebeu? Da vizinha. Foi? Foi. Que nem eu mesmo votei em mim, pra ser sincera, né? Vamos ao futebol. O Náutico entra em campo pela Série B hoje à noite. Invicto a 5 rodadas, o Timbu pega o Bragantino em São Paulo, de olho no G4. Pela Série A, o Santa Cruz jogou no Arruda. O tricolor chegou a empatar 2 vezes, mas não conseguiu segurar o líder Palmeiras. O Sport volta a campo amanhã para pegar o São Paulo na Ilha do Retiro. Os rubro-negros querem ajustar o sistema defensivo para voltar a vencer. Economia para realizar o sonho. Veja alternativas oferecidas pelo mercado para baixar o custo da festa de casamento. Que tal, por exemplo, substituir a mesa de doces? Essas e outras notícias agora no Bom Dia Pernambuco. A polícia está investigando um incêndio numa casa no município de Trindade, no sertão do estado, que fica a 665 quilômetros do Recife. 4 pessoas morreram e uma ficou ferida. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Adonis Soares Delmondes, de 48 anos, e as filhas Ana Cláudia de Lima Delmondes, de 26, e Ana Paula de Lima Delmondes, de 24, além do companheiro dela, Ergildo Pereira da Silva, de 27 anos, morreram carbonizados depois que a casa onde a família morava pegou fogo no sítio Oleria, zona rural de Trindade. O pessoal estava em casa dormindo e aí
De repente, o fogo começou pelo teto. Apenas uma pessoa sobreviveu ao incêndio. É o marido de Ana Cláudia, identificado como Zezito Lima Delmondes. Ele recebeu atendimento médico no Hospital de Trindade e em seguida foi liberado. Ainda de acordo com parentes, uma pessoa não identificada foi vista rondando a casa da família momentos antes do incêndio começar. Ele tocou fogo e saiu correndo lá por detrás. O povo do posto viram ele comprando a gasolina. Aí disseram que era ele. Meu Deus, os corpos das vítimas foram levados para o IML de Petrolina. Até agora ninguém foi preso. Daqui a pouco, a morte de uma criança de 10 anos com um tiro acidental dentro de casa em Caruaru. A menina estava estudando com o irmão e os dois teriam encontrado a arma. Outro assunto é o combate aos maus tratos de animais domésticos. Oi, Dani, bom dia para você. Olá, Meire, bom dia para você e para todos. Nós vamos falar sobre as penas para quem comete esse tipo de crime de maus tratos com animais. E também vamos falar sobre a programação aqui na Capela de São Francisco, sobre a bênção que vai ter para os animais. Meire. O Bom Dia também traz informação para quem está à procura de emprego. Ao vivo, as ofertas de hoje na Agência do Trabalho. E aqui no estúdio, nossa conversa é com especialistas para falar sobre o impacto da crise econômica em Pernambuco, os investimentos, ações para diminuir o sofrimento de trabalhadores, comerciantes, empresários. A gente volta já já. Agora são 6h08. Hoje, os católicos prestam homenagem, fazem pedidos e agradecimentos a São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais. E vai ter programação na Vila Santa Luzia, que fica no bairro da Torre, no Recife. A gente vai conferir com a repórter Daniele Fonseca, que chegou cedinho por lá. Ô, Dani, a comunidade ajudou a construir a Capela de São Francisco aí? Isso, Meire, ajudou sim, porque São Francisco era o frei da simplicidade, então ele pregava esse tipo de atitude entre as pessoas e foi isso que aconteceu. Eu falo aqui em frente à Capela de São Francisco, ela que está comemorando 15 anos de construída este ano, e nós vamos entrevistar o Frei José André Soares, que é o pároco substituto aqui da capela. Bom dia, Frei. Qual é a relação da comunidade com essa capela? Bom dia. A comunidade tem uma relação muito boa aqui com a capela, por ser devotos de São Francisco de Assis, este homem que viveu a simplicidade, que viveu a humildade, e por o bairro também ser um bairro simples, ser um bairro humilde, onde São Francisco, na sua época, teve essa ligação com aquele povo pobre, o povo humilde, e levando assim a paz, levando o bem, levando o amor de Deus, sendo cordial com o povo da sua época. E até hoje também nós temos essa cordialidade de São Francisco entre nós. E a ligação dele com os animais? São Francisco, ele amava a natureza, ele via a natureza assim as criaturas como obra de Deus, né? A obra de Deus nas criaturas, onde tinha o irmão Lobo na época dele, no qual o irmão Lobo assustava a comunidade ali onde ele habitava. E justamente ele foi conversar com o lobo, levando a mansidão, levando a paz, onde ele chamou Irmão Lobo. E aí, o irmão Lobo, quando aparecia novamente, o irmão Lobo não fazia mal ao povo. Então, por isso que ficou São Francisco como amigo das criaturas, amigo da natureza, né? Ok, Frei, muito obrigada. Olha, gente, hoje durante a programação aqui já teve o badalar dos sinos, já teve a queima de fogos. Ao longo de todo o dia vai ter ações em benefício dos animais, já tem alguns por aqui. Eles vão ter cuidados, foram chamados veterinários para fazer consultas, exames neles. E às 9 horas da manhã, quem estiver aqui por perto pode trazer os bichinhos, os animais, também
também vai ter a missa às 7 horas da noite e em seguida a procissão. A gente volta já já com outras informações. Meire. Combinado, Dani. Até já já, viu? E hoje também tem homenagem a São Francisco de Assis em outro bairro do Recife. No convento de Santo Antônio, às 14h, tem apresentação cultural e palestra sobre meio ambiente. Em seguida, vai ser dada a bênção para os animais. O convento fica na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio. Os idosos que andam de ônibus têm garantidos, por lei, alguns direitos. Gratuidade no transporte, cadeira reservada na parte da frente, prioridade na fila. Mas nem sempre as pessoas respeitam isso. Para conscientizar os passageiros, os motoristas, os cobradores de ônibus, um trabalho diferente começou a ser feito nos terminais de ônibus da região metropolitana. Ser idoso também é enfrentar um mundo cheio de dificuldades. Dona Marisa sabe bem o que é isso. O idoso chega, sobe no ônibus, o local dele está ocupado por pessoas que não têm direito. Com 18 anos, Camila é cheia de disposição, faz faculdade de educação física, mas quando foi convidada para viver um dia como idosa, ela descobriu o peso da idade. Muito peso nas pernas, fica ruim para segurar, visão e quando sobe no ônibus... Não é fácil? Não é legal não. E agora quando você vê um idoso subindo no ônibus, vai ter mais paciência? Com certeza. Muda, né, a visão? Muda, muito. Suyan é jovem, pega 6 ônibus por dia, 3 para ir para o trabalho, 3 para voltar. Agora ela vai ter um gostinho do que é ter 65 anos de idade. É muito pesado. A locomoção para você sair, voltar, para subir, para descer. Pior ainda para quem é idoso e deficiente físico. Jarbas experimentou também as muletas. Senti agora na pele como é o dia a dia de uma pessoa que tem muleta. A dificuldade é total. Uma vida cheia de limitações e com muitos problemas que poderiam ser evitados. Marisete reclama com toda razão. Nós vemos muitas placas indicando lugares reservados, lugares especiais, né? E muitas vezes não é respeitado esse direito do idoso. Para piorar, tem motorista que comete uma tremenda falta de respeito. O idoso faz sinal e o ônibus não para. Nós temos idosos voluntários que atuam juntamente com a fiscalização. Então colocamos o idoso na parada, colocamos um fiscal numa parada seguinte e caso o motorista queime a parada, na parada seguinte ele é autuado. Nós convidamos o motorista para que ele tivesse a experiência de um passageiro mais velho. Jadiel prometeu que agora vai rodar de uma forma diferente. Daqui para frente, agora eu vou parar para todo idoso que eu ver na frente. É sempre bom se colocar no lugar do outro, né? Esse projeto vai passar por 6 terminais integrados de ônibus da região metropolitana até o próximo dia 17. O telefone do Grande Recife, inclusive para denunciar mau atendimento para o idoso, é o 0800 081 0158. A ligação é de graça. Ainda hoje aqui no Bom Dia, alerta para as mulheres. Os sinais que podem indicar o câncer de mama. Bianca, bom dia para você. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É muito importante que a mulher conheça o corpo que tem, que faça o autoexame, que faça também mamografia. A gente está falando ao vivo, Meire, aqui de uma casa que fica no bairro da Encruzilhada, Casa Rosa. Essa casa é para dar assistência a mulheres que são do interior do estado. Aqui tem 12, de Petrolina, e que fazem tratamento para câncer de mama aqui no Recife. Daqui a pouco eu volto para conversar com essas mulheres e para falar também com médicos sobre essa doença que acomete tantas mulheres. Meire. Até daqui a pouquinho, então, Bianca. E a seguir, o impacto da crise em Pernambuco, os investimentos, as ações públicas e privadas que poderiam diminuir o sofrimento de trabalhadores, comerciantes, empresários. Aqui no estúdio, vamos conversar com Drayton Nejaim, fundador e presidente do LIDE Pernambuco, Jorge Jatobá, da CEPLAN e presidente do LIDE Economia, e Múcio Novaes, da Excelsior Seguros e conselheiro fundador do LIDE. Tem ainda as vagas de emprego hoje, direto da Agência do Trabalho, com Pedro Lins. Primeiro, eu também vou divulgar vagas para as pessoas com deficiência. São mais de 60 vagas e eu explico tudo depois do intervalo, Meire.
Então, Pedro, o Bom Dia tem ainda orientações da polícia sobre as punições para quem pratica maus tratos em animais. E você vai ver também que bandidos assaltaram um carro forte no momento em que ele chegava para recolher o dinheiro de um supermercado no Recife. Dentro da loja houve correria, pânico entre os clientes. A gente mostra tudo para você já já. Agora são 6 horas e 18 minutos. Durante este mês, várias ações vão ser feitas para chamar a atenção das pessoas para o câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e também no Brasil, claro. Por isso, outubro é chamado de Outubro Rosa. E a antena digital da Globo Nordeste, que fica na Rua da Aurora, no Recife, está assim, ó, toda iluminada na cor rosa. É preciso alertar as famílias sobre essa doença, porque os números são preocupantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama este ano aqui no país. E no Recife existe um espaço que dá apoio às mulheres que moram no interior e precisam fazer o tratamento contra o câncer de mama longe de casa, em hospitais públicos da capital. É a Casa Rosa, que fica no bairro da Encruzilhada e que a partir de hoje o local vai oferecer outro serviço por causa do mês de alerta para o câncer de mama. Quem vai explicar tudo para a gente é a repórter Bianca Carvalho. Ô, Bianca, como é que vai ser esse processo de inscrição para fazer a mamografia? Meire, veja, são 150 vagas, as inscrições começam às 9 da manhã, tem inscrição hoje, tem inscrição amanhã também. Eu vou conversar agora com a fundadora da Casa Rosa, eu mostrei para vocês onde é que eu estou, né? Que é aqui no bairro da Encruzilhada, na rua 24 de junho, a inscrição é aqui. Uma das fundadoras é a Cristina Maranhão, para saber dela. O que a mulher tem que trazer, Cristina? Ela tem que trazer que documentação, precisa ter a carteirinha do SUS, como é que é isso? Bom dia, minha linda. Bom dia. A pessoa precisa trazer a carteirinha do SUS, ser mais ou menos seja da região do Recife, entendeu? E chegando aqui a partir das 9 horas, elas vão se inscrever e vão saber através porque isso é uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Então, elas vão saber depois o prazo de quando elas vão ser chamadas para fazer. É como se fosse quase uma coisa particular, no sentido de ter uma marcação e o horário e dia, porque são 150 marcações. E vai ser lá na Casa de Misericórdia, no Hospital de Santo Amaro, né? Santo Amaro. E isso é para abranger principalmente essa área daqui de Santo Amaro, como também outras áreas, mas precisa que seja da região metropolitana do Recife. Certo? Cristina, mulheres a partir de que idade? Porque o Ministério da Saúde recomenda esses exames de mamografia a partir dos 50 anos. Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala que isso deveria ser antecipado, pelo menos uns 10 anos, para haver a detecção precoce. Então, vocês vão receber mulheres a partir de que idade? Para inscrição? 50 anos a 69 anos. E eu estou de acordo também com os médicos que isso tem que baixar. Certo? Porque tem uma incidência muito grande com as pessoas mais jovens. Infelizmente vai ser a partir dos 50, mas a senhora também concorda que deveria ser com a idade menor? Exatamente. E temos que fazer uma campanha para isso, para que isso possa baixar. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar de novo com a senhora sobre a casa, a estrutura que a casa oferece. E aí, gente, vê só, aqui estou com algumas pacientes, tem 12 no momento que estão aqui. Eu falei para vocês há pouco que são todas de Petrolina. São pacientes que estão aqui fazendo tratamento. Em Petrolina também tem tratamento, mas lá em Petrolina não tem a radioterapia, né, meu amor? Que você precisa da radioterapia, né? É. Há quanto tempo que você está aqui? Um mês e uma semana. Já sabe quanto tempo vai ficar, meu amor? Vou saber hoje à tarde. Certo. Mas o quê? Pelo menos uns 2 meses, né? É. Certo. É ruim ficar longe de casa, longe da família? É, muito. É. Mas o importante é ficar bem, né? É. Tá certo. Tudo de bom para você, viu? Pra você também. Gente, daqui a pouco eu volto para conversar com vocês mais sobre o câncer de mama. A gente vai conversar com o médico também e vai falar sobre a estrutura aqui da Casa Rosa. Voltamos ao estúdio. Toda semana o Bom Dia Pernambuco traz informações para quem quer arrumar emprego ou mudar de área de trabalho, até porque a situação anda bem complicada em vários setores, né, gente? Aqui em Pernambuco, os empregos formais, nos 5 primeiros meses deste ano,
diminuíram 3,78%, uma perda de quase 50 mil postos de trabalho. Isso de acordo com a CEPLAN. E as agências do trabalho tentam reduzir o impacto da crise, recrutando candidatos para as vagas oferecidas pelas empresas. E tem gente que vai, mas volta para casa sem nada, sem emprego, sem a carteira assinada, né? O repórter Pedro Lins foi saber se aumentaram as oportunidades. Então, Pedro, tem boa notícia para os trabalhadores? Estou com uma relação aqui, Meire, com várias vagas, notícia boa, e vagas tanto para a região metropolitana, para a Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. Vamos começar pelo Recife, são 10 vagas para estoquista, o salário é de R$ 880, ensino médio completo. A gente continuar na região metropolitana, Igaraçu, 18 vagas para auxiliar de limpeza, o ensino fundamental completo. Tem também em Igaraçu 4 vagas para caixa de loja, ensino médio completo. Goiânia, lá na Zona da Mata Norte, 11 vagas para vigilante, ensino médio completo. Se a gente for ali para a região lá do Agreste, em Santa Cruz do Capibaribe, 11 vagas para costureiro. Em Caruaru, também no Agreste, 5 vagas para vendedor ambulante. Em Petrolina, no Sertão, 5 vagas para vendedor porta a porta. O salário lá em Petrolina é de R$ 1.181, a exigência é o ensino médio completo. E com pessoas com deficiência, no Recife, 20 vagas para auxiliar administrativo e 50 vagas para operador de telemarketing. O salário para essas duas vagas, essas duas funções, R$ 880. Mas como você falou, a procura é muito grande. Por exemplo, aqui o pessoal estava lá fora, começou a entrar, porque começa agora a partir das 6h30 o atendimento. Está lotada a agência, gente que já veio 1, 2, 3 vezes e não consegue atendimento. Amigo, bom dia, como é que é teu nome? Meu nome é Mike. Tá procurando há quanto tempo já emprego? Rapaz, já tá uns 7 meses, 8 meses assim, viu? Tô procurando na área de auxiliar de limpeza. Qualquer área que tiver dentro do meu perfil, tô topando tudo aí pra ver aí, que tá grande. Nesses 7 meses, quantas vezes você já veio aqui na agência do trabalho? Já perdi as contas. Cheguei aqui cedo pra não ter vaga, ou senão encaminha e tal, mas já vim muitas vezes aqui. Perca a esperança não, boa sorte pra você, viu? Tudo de bom. Deixa eu saber aqui, bom dia, amigo, como é que é teu nome? Hamilton Carlos. Procurando emprego em que área, Hamilton? Na área de cozinha, cozinheiro industrial. E quanto tempo já procurando? 4 meses. 4 meses. Amigo, boa sorte pra você, é tudo de bom. Eu vou chamar aqui, gente, a Tereza, que a Tereza, ela coordena justamente as vagas aqui na Agência do Trabalho. Para ela explicar, Tereza, muito obrigado por conversar com a gente. Sim. Só para você poder explicar, até para o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, o pessoal vem aqui. Eu falei, por exemplo, no Recife, 10 vagas para estoquista. A pessoa que chega aqui já consegue esse encaminhamento? Tereza Farias, que é gerente de intermediação do trabalho. Bom dia. Olá, bom dia. Já consegue sim. Se você não for cadastrado, você tem alguns documentos que são necessários para você fazer seu cadastro, que é CPF, identidade e carteira de trabalho. Inclusive, sem carteira de trabalho não existe atendimento em nenhum dos cines, certo? Após você fazer o seu cadastro, tendo a vaga e estando no seu perfil, você é encaminhado imediatamente. O que pode acontecer? Porque, por exemplo, ele falou que já veio aqui várias vezes, às vezes, quando chega aqui, não está mais a vaga disponível. O que acontece é o seguinte, a gente tem as vagas no sistema e tem pessoas que, ao contrário dele, que não pegam as vagas e reservam pelo sistema Mais Emprego, certo? Através da internet. Então, eles entram e reservam essas vagas. Então, quando as pessoas se deslocam para cá, essas vagas já saíram porque outras pessoas já pegaram. Então, eu posso consultar pela internet e por telefone? Pode também. Como é que faz? Você liga, na internet tem o Mais Emprego, certo? E aqui você tem o 3183, que é o número novo, 7201. Eu quero só explicar um pouquinho. Esse número 3183-7201 é o número da central de vagas, onde a gente também pega as vagas com os empregadores. Esse número mudou, que era um outro número, agora é o 3183-7201. Ok? Então, só vou reforçar, gente, o site maisemprego.mte.gov.br. Como a Tereza falou, você pode ir em casa consultar a vaga. Tereza, pode reservar essa vaga? Essa vaga pode ser reservada sim. É por isso que existe esse choque. As pessoas às vezes chegam aqui e dizem, essa vaga não existe, vocês estão colocando vagas fantasma. Não é isso que acontece. O que acontece é que você pode reservar essa vaga e automaticamente, quando você se desloca para cá, nesse interim, até chegar aqui, essa vaga já deixa de existir para quem está aqui. Tereza, muito obrigado por conversar com a gente. A gente deseja também, Meire, boa sorte para todo esse pessoal que está aqui em busca de emprego e também para quem está em casa à procura de trabalho. Boa sorte. O povo vai na esperança de conseguir alguma coisa, né, Pedro? Você viu aí a procura por emprego no Recife. Em todo o Brasil, existem 12 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
É grande, né, gente, o desafio de retomar o crescimento econômico para alavancar a produção de bens e serviços e, assim, aumentar a oferta de empregos. Esse assunto é muito sério. Para saber qual é o impacto da crise em Pernambuco, analisar os investimentos aqui no estado, propor ações públicas e privadas para diminuir o sofrimento de trabalhadores, comerciantes e empresários, o Conselho de Gestão do LIDE Pernambuco contratou a CEPLAN, uma consultoria econômica, para fazer um estudo de referência sobre o que está acontecendo e como reagir. Nós convidamos especialistas que vão explicar todos os detalhes. Estamos com o Drayton Nejaim, que é o presidente do LIDE Pernambuco, Jorge Jatobá, da CEPLAN e presidente do LIDE Economia, e Múcio Novaes, da Excelsior Seguros e conselheiro fundador do LIDE. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente discutindo um assunto que diz respeito à vida de todos nós. Não é? Grande prazer estar aqui com você. Vamos começar falando do LIDE, né, que tem 5 anos atuando aqui em Pernambuco, envolve homens, mulheres e jovens também. De que forma atua, como participa das discussões e do encaminhamento para encontrar uma solução, Drayton? Bom dia, o LIDE é multissetorial. Ele trabalha de forma transversal em todos os setores produtivos da economia. O LIDE reúne, ele aglutina pessoas que se destacam nesses setores e ele busca basicamente 3 missões. A primeira, integrar a gente que no dia a dia está no seu setor produtivo. E segundo, o LIDE também propõe novos conteúdos para que as pessoas, os líderes de uma comunidade, possam pensar de maneira diferente. Ele traz conteúdos diferentes, seja conteúdo sobre reforma trabalhista, sobre as reformas, seja conteúdo sobre educação, saúde. Ele tira o empresário da caixa. Ao invés de fazer com que o empresário pense para dentro da organização, ele faz com que o líder dessa comunidade consiga ter um olhar mais amplo sobre o que afeta o seu negócio. Porque fica mais fácil de chegar a uma solução, né? Jorge Jatobá, como analista profundo da economia, eu queria saber do senhor em que momento nós estamos, que estágio é esse da economia que estamos vivendo? Estamos num momento de reversão de expectativa, momento em que os agentes econômicos estão agora procurando retomar suas atividades. Quando você olha para frente e os indicadores de confiança que estão sendo levantados no mercado mostram isso, já há um pouco mais de otimismo comparado com 6 meses atrás ou 1 ano atrás. Então, a situação atual ainda é muito difícil, a economia começa a dar alguns sinais ainda muito frágeis de recuperação, porque paramos de cair, né? Ou estamos caindo menos rapidamente, mas os empresários em geral, tanto serviços quanto comércio, quanto da indústria, os próprios consumidores, quando olham para os próximos meses, veem que o nível de atividade econômica pode voltar a subir. E isso, então, alimenta a esperança de que a gente possa retomar os investimentos, retomar os empregos e retomar a atividade dos negócios. Então, deixa eu explorar um pouquinho esse nível de confiança dos empresários, como é que eles estão lidando com essa expectativa de crescimento, mas também um pouco cautelosos, né? Também tem a questão de segurar os salários, segurar os empregos, alguns também demitiram bastante funcionários. Como está esse momento no empresariado? Miri, houve todo um processo de adaptação do empresariado à grave crise econômica brasileira. Do ponto de vista de Pernambuco, nós temos um olhar para o futuro que é otimista na medida em que a economia de Pernambuco se diversificou muito, principalmente a base industrial pernambucana, com a entrada de setores como petróleo e gás, petroquímica, indústria naval, indústria automobilística. Então, isso permite prever que, logo, essa base econômica diversificada com a base econômica tradicional vai poder responder aos estímulos de recuperação da economia e a novos estímulos de demandas que vierem a surgir. Bom, esses novos estímulos, claro que eles obrigam todo mundo a se qualificar, mas a gente tem os setores produtivos, aqueles que a gente já costuma falar, que a gente lida com eles, a gente tem comércio, o setor de alimentos, metalurgia, construção civil, tudo isso que foi contemplado no estudo de vocês. O que está acontecendo exatamente nesse cenário? Olha, o setor de construção civil e o setor automotivo sentiram de forma aguda
a crise econômica. Existem setores de bens primários, de bens renováveis, alimentos, remédios, que as pessoas deixam para cortar depois. As pessoas que têm uma renda mais alta, elas também têm um nível de resiliência maior. Como nós vivemos uma década que foi virtuosa, quando chegou uma crise aguda, quem tinha uma renda mais alta, naturalmente demora um pouco mais para apertar o cinto, mas todo mundo no final, Meire, apertou. A economia vive de expectativa, né, doutor Jorge? Bom, a gente fala nessa expectativa porque a gente está chegando no final do ano, né, doutor Jorge Jatobá? E muitas pessoas ficam naquela esperança, vou conseguir um emprego no comércio. Aí eu preciso me organizar porque o setor da construção civil pode ter uma retomada no fim do ano. Como é que está esse cenário? A Pernambuco recebeu um bloco de investimentos muito importante entre 2007 e 2016. Perto de 110 bilhões de reais entraram aqui de investimento. Parte desses investimentos foram concluídos, a maior parte foram concluídos, 54,7 bilhões foram concluídos, apenas 3 bilhões foram paralisados e 9 bilhões continuam em andamento. Então, esse bloco de investimentos vai permitir que Pernambuco retome o crescimento com mais rapidez. Pernambuco sofreu muito o impacto da crise, porque também cresceu muito antes, e sobretudo puxado pela construção civil, porque foi a fase de implantação dos grandes empreendimentos produtivos e a fase de implantação de nova infraestrutura, e aconteceu no Estado entre a primeira metade da década passada e 2014. Mas restabelecer as condições macroeconômicas para voltar a crescer, Pernambuco tem condições de rapidamente voltar a recuperar o seu nível de atividade. A taxa de investimento voltar a crescer e o nível de emprego voltar a crescer também. Pernambuco hoje está com a taxa de desemprego de 14% mesmo. São o quê? Mais de 500 mil pessoas desempregadas? Exatamente. Em todo o Estado? Pessoas desempregadas eu não consigo de que são pessoas que estão procurando ativamente trabalho. Não necessariamente que perderam o emprego, mas que entraram na força de trabalho à procura de emprego. E essas pessoas, obviamente, constituem um contingente considerável demográfico, e a gente espera que essa taxa caia. Mas Pernambuco hoje tem a terceira maior taxa de desemprego do país. E qual é a tendência para 2017, por exemplo? O emprego vai se recuperar lentamente, porque o emprego é o último a bater, a receber o impacto de uma recessão, e todo mundo segura o emprego enquanto pode, porque emprego é capital humano, você não quer abrir mão de gente qualificada, etc., que você treinou, etc. Inclusive, a gente está com imagens lá da Agência do Trabalho, né? Pedro Lins mostrou agora, muita gente para lá. Olha só quanta gente, na esperança de conseguir aí uma colocação. Exatamente. Né? E também, mais uma vez que o empresário demite, ele só volta a retomar o nível a empregar quando ele tem certeza que o nível de atividade está sendo sustentável. Então, é a última dimensão a sofrer o impacto da crise e é das últimas também a recuperar. Então, a gente espera que vão ser tomadas decisões de investimento, isso vai gerar produção e depois vai gerar emprego. Então, a gente espera que no próximo ano esse nível de emprego volte a crescer novamente. Doutor Múcio, qual é o perfil de funcionário que o empresariado procura? Vamos aproveitar aqui e dar logo uma dica para quem está em casa querendo trabalhar mesmo, procurar as empresas. Qual é o empregado que funciona bem nesse momento de crise? Geralmente aquele mais capacitado e aquele que tem um foco na inovação. Esses são os empregados os funcionários mais procurados hoje, por conta da necessidade das empresas de aumentarem a sua produtividade e terem níveis de inovação para fazer frente às necessidades do mercado. Esse estudo, inclusive, ele propõe uma reforma trabalhista, ele se preocupa com a reforma trabalhista e a gente precisa discutir isso, né, Brayton? Meire, foi muito interessante porque nós consolidamos os dados e a reforma trabalhista ela aparece em primeiro lugar na opinião dos empresários sobre que tipo de intervenção o governo federal deveria priorizar, com um percentual muito superior à reforma tributária, que vem na segunda posição desse estudo. E que também é muito preocupante, a gente precisa de uma reforma tributária, está todo mundo aí reclamando dos tributos lá nas alturas, né? Mas a economia vive de expectativa, o empresário precisa de confiança. Com a legislação de 1940, o empregado não se sente bem remunerado, o empresário tem dificuldade de remunerar e no meio desse gap de expectativa aí, você tem produtividade, você tem que qualificar as pessoas. Então, o ambiente tem que ser criado. O governo quer faturar, quer dizer, o governo quer tributar. Então, é preciso que
Você vê que quando a gente ouve, o empresário hoje, ele pede uma melhor interlocução com o governo, a necessidade que o empresário está sentindo. É um diálogo, de dialogar, exatamente, de dialogar e dizer assim, olha, precisamos encontrar um caminho comum, porque não dá para que a gente haja de maneira estanque, cada um fazendo da sua forma, a gente precisa dialogar mais. Qual é o futuro de Pernambuco, hein, doutor Jorge? É um bom futuro. Nós ganhamos... É porque a gente precisa ter essa esperança para continuar, né? É um bom futuro, sim. Nós recebemos muitos investimentos. Houve uma diversificação da base produtiva da economia estadual. Novos setores surgiram, petróleo e gás, a petroquímica, a indústria naval. Quer dizer, nós temos uma indústria nova, pode ser muito competitiva. Pernambuco está ancorado em bom conhecimento, em boas universidades, tem um bom porto, tem uma grande logística. Tem uma classe política muito preocupada com o Estado, ativa. Então, eu acho... Acima da média. E nós temos condições, de fato, de retomar o processo de desenvolvimento econômico, né? E nessa retomada, obviamente, o Estado vai voltar não somente a crescer, mas a investir. E vai fortalecer aquela posição que ele tem dentro da região e do país e dentro do Atlântico Sul. Por exemplo, o Pernambuco tem uma logística e um posicionamento geográfico que favorece muito os fluxos de comércio, né, com a Europa, com os Estados Unidos, e tem uma força de trabalho também medianamente qualificada em função da nossa tradição nas nossas universidades. Doutor Múcio, quais são os gargalos aí dos empresários hoje que precisam ser jogados fora para que o povo cresça, né, também junto com vocês? Nós entendemos no Conselho do LIDE que um dos principais gargalos para a recuperação da economia de Pernambuco são investimentos em infraestrutura. Então, vamos explicar esse investimento em investimentos que passam pela recuperação do contorno da BR-101 ao longo do Recife, passam pela recuperação e extensão da 232 até Belo Jardim, ela hoje termina em São Caetano, passa pela conclusão da ferrovia transnordestina, ligando o interior do Nordeste ao Porto Suape, e passa também pela transposição de São Francisco. E da transposição de São Francisco, um link importantíssimo hoje, que é o combate à crise hídrica. Recuperar as bacias hidrográficas de Pernambuco, fazer investimentos na interligação das bacias, para evitar o que nós estamos vendo hoje, que é um agreste seco, com sede e sem a água como insumo para as indústrias e para a pecuária. Então precisa de um desenvolvimento sustentável, como bate bem o estudo, né, Drayton? Sim, e inclusive no plano municipal, porque o estudo se preocupou e o seminário que consolidou as informações, ele mostra inclusive as expectativas dos empresários no plano municipal, que é desburocratizar. O empresário está em busca de facilitar, de que haja... Você vê que quando a gente procura a opinião do empresário, eu quero dialogar com o governo, e quando você procura o que ele quer com a cidade, ele quer melhoria nos processos da gestão pública e ele quer desburocratizar. Hoje em dia, Meire, é fundamental para que a sociedade evolua que exista essa interlocução. Hoje, é uma medida prioritária na visão dos empresários, essa interlocução entre o poder público e a iniciativa privada. E o LIDE cumpre esse papel. E por que a gente está falando tanto em empresariado? Porque vocês fomentam os empregos, vocês aquecem a economia. Agora, a gente está falando aqui de uma coisa já formal. Para aquelas pessoas que foram demitidas, para quem, sei lá, está chateado com o emprego, que não está se dando bem, é o momento de empreender? Vamos falar um pouquinho sobre esse empreendedorismo aí individual, cada um fazendo uma coisa ali no fundo de quintal, em casa. Doutor Jorge, o que é que o senhor acha? É de empreender e se qualificar. É a oportunidade também, se você está desempregado, você está procurando emprego no mercado, não está encontrando, está tendo dificuldades. É bom ver como é que você pode mudar seu perfil e adequar seu perfil à necessidade do mercado. E o empreendedorismo é importante, mas é também a qualificação. E tem um sistema S todo aí, em todas as escolas técnicas, cursos de curta duração, estão sendo oferecidos até pelas agências de emprego como uma forma de melhor capacitar o trabalhador para enfrentar as demandas do mercado de trabalho. Então, eu acho que é uma oportunidade de qualificação, né? E Pernambuco tem, não é só a indústria, Pernambuco tem grandes oportunidades também na área de tecnologia da informação. Nós temos o Porto Digital, nós temos um empreendedorismo importante na área dessa tecnologia.
Nós temos uma indústria criativa também na área de cinema, de vídeo. A cultura pernambucana também gera emprego. Quer dizer, os empregos não estão restritos apenas à produção física, material, mas à produção de serviços intangíveis, né? Então, a gente acha que essa oportunidade de negócios em áreas de avanço tecnológico, onde a tecnologia está avançando mais rapidamente, é uma área também que qualifica a gente, não é só de nível superior, não. Tem muita gente de nível médio que pode ser nível técnico, né? As pessoas precisam, exatamente, então, procurar. A gente está num momento bem especial, e claro que a gente podia conversar muito mais sobre esse assunto, até porque diz respeito à vida de todo mundo. Como é que as pessoas podem ter acesso a essas informações desse estudo de referência? Olha, no site do LIDE, no www.lidpe.com.br, as pessoas podem fazer a solicitação desse estudo. As pessoas entram, vão em contatos, dizem, gostaria de ter acesso a esse estudo. Esse estudo é muito amplo, ele está dividido em 3 produtos. O primeiro foca em emprego e gasto público, o segundo, investimentos, e o terceiro, a opinião de mais de 100 empresários, líderes associativos, presidentes de sindicatos e também membros do primeiro escalão da gestão pública sobre o que está acontecendo na economia de Pernambuco, como a crise afetou a economia e quais as saídas, na opinião desse público, para enfrentar esse momento que está sendo vivenciado. Bom, isso é uma grande lição para todos nós e nós agradecemos aqui pela presença de vocês discutindo um assunto tão importante. Drayton, doutor Múcio, doutor Jatobá, obrigada pela participação. Bom dia, viu? obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Um beijo para você. E a gente segue com o Projeto Educação. O assunto é liberalismo. Na sociologia política, o tema do liberalismo é recorrente e, acima de tudo, necessário, o seu estudo e conhecimento. John Locke foi o primeiro filósofo inglês, empirista, a tratar justamente do tema numa obra que nós conhecemos como 2 Tratados sobre o Governo. Nela, Locke vai se opor a um modelo de governança, a um modelo de política praticado ou proposto, melhor dizendo, por Thomas Hobbes. E aí, o que Locke está querendo reafirmar? É a liberdade e a igualdade. Então, são 2 valores, acima de tudo, construídos na modernidade e que se dá ainda a sua continuidade e busca incessante de aperfeiçoamento na vida contemporânea. Vale muito conhecer o liberalismo, seja para defendê-lo, criticá-lo, se opor, mas saber acima de tudo no que ele fundamenta. E acima também disso, conhecer para transformar. Ou, acima de tudo, aperfeiçoar a nossa vida social. Daqui a pouco, as curiosidades das eleições municipais. Você vai conhecer candidatos ao cargo de vereador que tiveram pouquíssimos votos. Olha, Dona Leda, por exemplo, do Córrego do Boleiro, só teve 1 voto. E tem mais, a morte de uma criança de 10 anos com um tiro acidental dentro de casa em Caruaru. A gente vai contar essa história para você. O Bom Dia também vai trazer orientações médicas sobre sinais do câncer de mama e veja o que diz a polícia sobre as punições para quem abandona ou maltrata animais. A gente vai conferir com Daniele Fonseca. Quem comete crime de maus tratos contra animais pode ser preso. Isso é caso de polícia e a gente vai explicar já já. Meire. Até daqui a pouquinho, Dani. E logo a seguir tem o futebol. O Santa Cruz jogou ontem à noite no Arruda. O tricolor chegou a empatar 2 vezes, mas não conseguiu segurar o líder Palmeiras. A gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho. São 6h48. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro o senador e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e os empresários João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho e Aldo Guedes, ex-presidente da Companhia Pernambucana de Gás. De acordo com a acusação, entre 2010 e 2011, eles receberam pelo menos 41,5 milhões de reais em propina das construtoras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia, contratadas pela Petrobras para atuar nas obras da refinaria de Abreu e Lima. A campanha de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco em 2010 teria recebido grande parte dos recursos. A denúncia afirma ainda que os acusados compraram com dinheiro ilegal
o avião em que ele morreu no acidente de 2014. A defesa de Aldo Guedes declarou que não há provas concretas contra o empresário. A defesa de João Carlos Lira afirmou que só vai se manifestar depois de obter acesso à íntegra da denúncia. O advogado de Fernando Bezerra Coelho disse que as acusações são descabidas, baseadas em ilações, sem qualquer rastro de prova, e que não houve qualquer recebimento de favores em troca de incentivos fiscais. Vamos seguir com informação para quem vai enfrentar o trânsito no Recife. Hoje a gente vai acionar Cassione Gomes, que está de olho nas câmeras da CTTU. Oi, Cassi, bom dia. Como é que está o trânsito na capital a esta hora? Bom dia, Meire, bom dia a todos. É o trânsito nosso de cada dia, já que a gente tem que enfrentar mesmo, então é melhor a gente ficar logo sabendo como é que tá aqui pelas câmeras da CTTU. A gente vai para a Zona Sul, a gente está olhando aí agora Antônio de Góes, o movimento dos veículos que vem da Beira-Mar e também da Avenida Boa Viagem e da Avenida Conselheiro Aguiar. Agora o trânsito está mais tranquilo, porque o semáforo ainda está soltando os veículos que estão vindo das duas avenidas no sentido Avenida Agamenon Magalhães e também no sentido centro. Vamos dar uma olhada agora como é que está a Abdias de Carvalho, em frente ao Esporte Clube do Recife, também bem movimentada no sentido Ilha do Leite, Agamenon Magalhães e também no sentido Prado, BR-232. Agora vamos dar uma olhada, quer ver aqui, Cruz Cabugar, bem movimentada no sentido centro, olha só, aí o cruzamento do Cemitério dos Ingleses, aí da Cruz Cabugar com a Avenida Norte. Meire, voltamos ao estúdio. 6 horas e 53 minutos. Boa sorte para todo mundo que está no trânsito. E a gente segue com dica para quem está planejando uma festa de casamento. Custa caro, mas dá para fazer uns cortes aqui e ali, substituir uns produtos e assim baixar o orçamento, né? Que tal, por exemplo, trocar a casa de recepção por um bar? Ontem, no Recife, noivas e noivos puderam conferir essa novidade na primeira edição da Expo Bar. Para comemorar um casamento, não precisa de tanta cerimônia. É a proposta dos profissionais de eventos na primeira edição da Expo Bar. Escolher um lugar pouco convencional, um bar, por exemplo, pode ser uma alternativa mais em conta para fazer a festa. Você vai ter menos convidados e você vai poder proporcionar mais conforto para ele. Então, você pode ter até mais itens do que se você fizer um casamento tradicional e você vai ter um custo bem melhor. O clima do ambiente serve de inspiração para os noivos do topo do bolo e até para as lembranças e convites. O próprio espaço, ele já propõe um casamento mais aconchegante. Então, você consegue ter numa quantidade menor lembrancinhas que são diferentes, porque são criativas, traz uma proposta inovadora e aí você consegue também ter isso num custo menor. Mona Lisa vai fazer um casamento tradicional, mas visitou a feira atrás de opções criativas. Ela achou esse tabuleiro de brigadeiro que custa R$ 450, circula a festa inteira e custa bem menos do que a mesa de doces, que pode passar dos R$ 3.000. Além de ser diferente, né, uma inovação agora, o custo-benefício conta bastante, eu gostei muito. Sofia e o noivo João Vitor querem economizar em tudo para a data não passar em branco. A festa vai ser básica, vai ter comida, bebida e música. Uma festa boa e básica, só o que precisa. O ambiente num barzinho é mais descontraído. Dá para usar uma roupa mais despojada. Mas se o noivo e a noiva não dispensam o traje de gala, eles podem usar sim e fazer como esses modelos. A noiva usa um vestido sem brilho. O noivo até abusa do brilho, mas o paletó é bem claro. No meio da festa, dá para ela trocar esse vestido longo aqui por um vestido no joelho. E ele, como todo noivo faz, depois da meia-noite, pode dispensar o paletó. 31 fornecedores do Recife participaram da Expo Bar. A próxima edição da Expo Bar será em janeiro do ano que vem, mas o local e a data ainda não foram definidos.
Hora de falar do futebol. O esporte vai tentar a recuperação no Brasileiro diante da torcida, Rodrigo Raposo. Verdade, Meire. Vai tentar essa recuperação. Tá precisando até de recuperação, né? Estamos assim, eu e o esporte, mas eu já estou bem melhor, viu? Não, vamos explicar, porque ontem ele deu uma tossidinha, espirrou, mas tá melhor, meu amigo. Graças a Deus, viu? Após a derrota para o Fluminense no Rio, o Leão pega o São Paulo amanhã, jogo na Ilha do Retiro, às 9h45 da noite. E a Sabrina Rocha tem as informações do Leão pra gente. Olá, muito bom dia a todos. Sabe quando aparece aquele sinal de perigo? Apareceu no esporte, porque a derrota para o Fluminense no sábado deixou o Leão bem perto da zona do rebaixamento. E o time que sonhava em ficar entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão, agora luta para se manter distante da Série B. E o próximo adversário está em situação mais ou menos parecida, é o São Paulo, que não vence há 3 jogos. E para essa partida de amanhã, o esporte não vai contar com o Rodney Wallace, porque ele foi convocado pela seleção da Costa Rica para um amistoso contra a Rússia. René deve ser o substituto. Na zaga tem a volta de Matheus Ferraz, que cumpriu suspensão. A defesa, aliás, é um dos pontos fracos do time, porque o esporte tem uma das piores defesas da Série A. E para continuar na primeira divisão no ano que vem, isso tem que melhorar já. Quando você sofre muitos gols, é sinônimo de derrota, né? Se você faz e não toma, você vai vencer. A gente conversa para tentar diminuir o máximo de número de gols possíveis, né? A gente está procurando o equilíbrio em todos os setores para que a gente possa ter um time cada vez mais forte e mais competitivo. E no Arruda não deu para o Santa segurar o líder do Brasileirão. Era o jogo já previsto, né, que seria muito difícil para o Santa Cruz pela situação do time, por o Palmeiras também está muito bem. Foi o complemento da 28ª rodada. O Santa Cruz pegou o Palmeiras no estádio do Arruda. O time foi valente, mas ficou complicado segurar o Palmeiras, como a gente vai acompanhar agora nos melhores momentos da partida de ontem à noite no Arruda. Cobrança de falta ali do Jean, a bola passou pertinho do gol. Santa Cruz respondeu com o Keno, que foi lançado. O Jailson saiu, ele tocou, a bola foi para fora. Bola levantada na área do Santa. O Edson Cole ali tirou mal, falhou. A bola sobrou para o Eric, bateu. Aí depois voltou ali para o Moisés, que acertou a defesa. E ainda teve o último chute do Egídio, que mandou a bola para fora. Mais uma do Palmeiras na cobrança de escanteio. O Roger Guedes pegou de primeira, bela defesa do goleiro Edson Cole, parecendo bem para defender. E aí o gol do veterano Zé Roberto na tabelinha com o Eric. Que golaço! 42 anos tem o Zé Roberto, mas joga muita bola ainda. Toquinho por cima do goleiro para fazer 1-0 para o Palmeiras. Aí no segundo tempo, Danilo Pires foi improvisado na lateral direita, cortou mal ali. Gabriel Jesus se atrapalhou, Leandro Pereira bateu aquela bola lá. Santa Cruz tentou no calcanhar aí do Grafite. Depois mais uma chegada já com o gol do Arthur. Toquinho no canto, passe do Alan Vieira, Arthur bateu colocado, empatando a partida 1-1. Gabriel Jesus tirou o Neres ali da marcação, o Edson Cole conseguiu fazer a defesa. 20 minutos, gol do Palmeiras. Nessa jogada aí, ó, o goleirão saiu ali, o Neres falhou também, afastou mal. E aí ficou tudo tranquilo para o Leandro Pereira deixar o Palmeiras na frente de novo, 2-1. Neste lance, o Jean acertou as costas ali do Arthur e o Delson Freitas, árbitro do quadro do Pará, árbitro FIFA, marcou o pênalti. Grafite bateu bem demais na bola e empatou a partida mais uma vez. Tudo igual, 2-2. Esse empate durou até os 32, quando o Cleiton Xavier lançou o Roger Guedes. E aí ele tocou no contrapé do goleiro do Santa Cruz, do Edson Cole. 3-2 Palmeiras. O Santa ainda teve essa chance. Grafite passou pelo Vitor Hugo, bateu. E o Jailson fez a defesa. Terminou assim no Arruda com vitória do Palmeiras. E no fim da partida, o técnico Doriva estava bem decepcionado com mais uma derrota tricolor na Série A. É frustrante, né? É frustrante você fazer bons jogos e não conseguir somar os pontos, né? Isso tem sido recorrente realmente. Falhas que têm acontecido, né? E a gente tem tomado os gols e o futebol é assim, é feito de acertos e erros, né? Você tem que manter a concentração o tempo todo para minimizar esses erros, principalmente nos momentos decisivos. É lamentável e é uma pena porque a equipe tem produzido mais, né? Essa produção contra equipes do porte do Palmeiras
Não é fácil, mas a equipe tem produzido, mas os resultados não estão vindo. Santa Cruz melhorou de produção, melhorou de rendimento, mas já na reta final ficou difícil, né? Vamos ver como é que ficou a classificação, dá uma olhada aí na classificação da Série A. Palmeiras 57, líder a 3 do Flamengo, Santos, Atlético Mineiro e Santos formando ainda tem Fluminense e Atlético Paranaense, que agora é G6, né? Não é mais G4. Na segunda página, o Sport está com 33, está a 2 pontos do Figueirense e o Santa Cruz é o 19º, está a 10 pontos ali do primeiro, fora da zona de rebaixamento. Está muito difícil a situação. Que situação, hein, do Santa Cruz? Muito complicada, muito difícil mesmo. Só explicando ali que ficou o G6 por causa da nova Libertadores, né? Tem mais times aí a partir da próxima temporada. O Brasileirão agora classifica 6 para a Libertadores. Puxa vida, vamos torcer pelo Santa, ainda pelos pernambucanos, né? Exatamente. Falar da Série B agora, hoje tem Náutico em campo. O Náutico joga pela Série B do Campeonato Brasileiro, Meire. Depois de vencer o Vasco na Arena de Pernambuco, agora vai para o interior de São Paulo pegar o Bragantino, estádio Nabi Abichedi, às 7h15 da noite. Embalado, o Náutico quer a vitória para continuar na briga pelo G4 da segundona. Claro que o clima é de muito otimismo, né, entre os alvirrubros. A equipe não perde já 5 rodadas e está a 3 pontos aí do quarto colocado, que hoje é o Londrina. Para encarar o Bragantino em São Paulo, o técnico Givanildo Oliveira tem a volta do Gaston Filgueira, cumpriu suspensão diante do Vasco. O zagueiro Adalberto continua fora. Foi constatado que o jogador levou uma pancada, né? Teve uma fissura na região lombar e vai desfalcar o Náutico por 1 mês. Assim, a dupla vai continuar sendo o Igor Rabelo e também o Rafael Pereira. Os dois seguem como titular para buscar essa vitória contra o Bragantino. O Náutico tem a criatividade do Marco Antônio, claro, da dupla de ataque, Bergson e Rony, que estão muito bem. Nós temos que pontuar. No momento que nós estamos, nós não podemos deixar de pontuar. Porque se deixar 2 rodadas, aí complica. Então, nós estamos nesse meio aí e vamos ver se a gente consegue o nosso objetivo. Amanhã então a gente mostra, né? Essa semana tem futebol todo dia pra gente mostrar aqui. Que cardápio bom. Bom dia pra você, Rodrigo. Valeu, Meire. Até amanhã. Até amanhã. E a seguir, a polícia está à procura dos bandidos que assaltaram um carro forte no momento em que ele chegava para recolher o dinheiro de um supermercado no Recife. Em Caruaru, uma menina de 10 anos morreu com um tiro acidental. De acordo com a polícia, ela estava com o irmão e os dois pegaram a espingarda de um parente. A gente também vai falar sobre punição para quem comete maus tratos contra animais. Daniele Fonseca. E ainda, Meire, se alguém decidir criar em casa um animal silvestre, isso também é crime. Daqui a pouco eu vou entrevistar o Dr. Salustiano Albuquerque, que é delegado e vai falar sobre esse assunto. Agora eu chamo a repórter Bianca Carvalho, que hoje está falando sobre prevenção ao câncer de mama. Bom dia, Bianca. Oi, Dani, bom dia para você também. O Ministério da Saúde preconiza que mulheres a partir de 50 anos façam exames, mas a detecção precoce é muito importante. Estou aqui com 2 exemplos, essas 2 amigas aqui, Cláudia e Cleonice. Tem menos de 40 anos, com 30 e poucos anos, descobriram câncer de mama. A gente vai conversar com elas daqui a pouco, vai falar com o médico também sobre a importância de fazer autoexame e exame de imagem. Daqui a pouco eu volto. Meire. E você vai ver ainda uma exposição que mostra mulheres que venceram o câncer de mama. São histórias lindas de superação. A gente volta já já. Uma menina de 10 anos morreu ontem em Caruaru depois de ser atingida por um tiro acidental. Ela e a família moravam com um tio que é policial. A menina e o irmão de 8 anos teriam pegado uma espingarda para brincar. Foi com essa espingarda calibre 12 que o tiro foi dado. 3 crianças de 8, 10 e 12 anos moravam no bairro Adalgisa Nunes com o pai e a mãe na casa do tio, que é policial militar. A mãe estava na cozinha lavando louças, conversando com o filho mais velho de 12 anos. Os 2 menores teriam ficado fazendo a lição de casa. A criança de 8 e a menina de 10 anos teriam ido para o quarto e encontrado a arma. Foi nesse momento que se ouviu o tiro. Este homem, que estava trabalhando em uma casa da rua, disse que as crianças saíram para pedir ajuda e ele foi o primeiro a entrar na casa. Saíram 2 crianças daqui de dentro da casa. Aí eles, vem cá, socorro, socorro. Aí eu chorando, né? Eu
Calma, para de chorar, explica o que está acontecendo para lhe atender. Infelizmente, é uma cena triste, né? Olhei a pulsação da criança, não estava mais. Uma perícia foi feita na casa. A polícia investiga se a arma já estava com munição. O delegado disse que vai apurar se houve negligência nesse caso. A arma de fogo, se era do policial, ele vai ter que comprovar a propriedade da arma. Comprovando a propriedade da arma, através do registro, o que pode haver é o indiciamento possível por negligência da arma de fogo, se for o caso. Se a propriedade da arma for dele, mas ele não comprovar o registro, então ele poderá responder por posse legal de arma de fogo e também pela negligência. Então isso a gente só vai concluir após terminar as investigações preliminares, o resultado das perícias. Que triste, né? E tem uma outra notícia triste que vem agora de Petrolina, no Sertão. Há uma semana, uma idosa desapareceu ao sair de casa. Os parentes dela chegaram a espalhar cartazes pelas ruas. Ontem, a polícia encontrou o corpo de dona Francisca Lino de Barros, de 77 anos. Estava num matagal em avançado estado de decomposição. A polícia está investigando o caso e ainda não sabe se ela foi vítima de algum tipo de violência. A polícia também está à procura de uma quadrilha que assaltou um carro forte ontem à tarde na entrada de um supermercado. O crime foi em uma das avenidas mais movimentadas do Recife. Um segurança ficou ferido. Esse vídeo feito por um cliente do supermercado mostra a angústia de quem estava dentro da loja. Muitos se abaixaram quando perceberam o assalto no estacionamento e ouviram os tiros. A gravação também registrou a movimentação de policiais dentro do supermercado. Quem trabalha perto do supermercado e escutou os tiros ficou em pânico. Todo mundo correndo, todo mundo se abaixou aqui na rua. Muita gente do supermercado correu para cá e de repente um dos carros, né, que disseram que foram mais, saiu aqui na contramão, subiu até a calçada, que foi na hora que ele furou o pneu. Aí passou aqui, todo mundo correndo. Fiquei assustado, apesar depois de 70 anos, ver um raio-bodosa dessa. Este carro forte chegou no Hiper Bom Preço da Avenida Caxangá para recolher o dinheiro do supermercado. 4 homens estavam no carro forte. Eles foram abordados pelos bandidos, reagiram e trocaram tiros. Um segurança foi atingido no colete salva-vidas, sem gravidade. Os ladrões levaram um malote de dinheiro. A quantia não foi divulgada. O assessor do Sindicato dos Funcionários de Transporte de Valores de Pernambuco disse que os seguranças assaltados conseguiram contar 10 bandidos. Quando eles chegaram, havia várias pessoas circulando na área lá que dá acesso à tesouraria. No deslocamento, eles foram abordados e tentaram segurar o vigilante da frente. Havendo reação, o vigilante não deixou que eles segurassem ele para levar e eles efetuaram um disparo de pistola, pegando de raspão, pegou no colete do vigilante e conseguiu arranhar a virilha. A gerência do supermercado não quis gravar a entrevista. Um dos carros usados pelos criminosos foi deixado para trás, numa rua perto do supermercado. Ele também passou pela perícia do IC. Testemunhas disseram que os bandidos conseguiram fugir em outros 2 carros. Policiais militares que atenderam a ocorrência começaram as buscas logo na sequência. Em nota, o Bom Preço informou que está colaborando com as investigações da polícia. A gente vai seguir com um assunto que envolve muitas famílias. A decisão de ter um animal de estimação é de muita responsabilidade. Não é só ter dinheiro para cuidar da alimentação, da saúde. É preciso oferecer um ambiente seguro, acolhedor, ter tempo, para acompanhar a criação do animal. Pode acontecer, por exemplo, de uma doença grave ser descoberta e o animal precisar de cuidados especiais. Pode acontecer também um acidente, e ele não conseguir andar mais. A gente já mostrou aqui no Bom Dia feiras de adoção de cães e gatos, muitos inclusive recolhidos nas ruas. Mas há também os que são encontrados com sinais de maus tratos, porque foram abandonados pelos donos. E existem os animais que precisam da natureza para viver, mas sofrem maus tratos para serem domesticados. Procurando em nossos arquivos, inclusive, encontramos alguns casos. Teve um papagaio verdadeiro que ficou cego dos 2 olhos, possivelmente por falta de higiene onde ele era criado.
e ficava o tempo inteiro triste assim. Olha, gente, também teve aquela história de um macaco prego que teve as presas arrancadas e os dentes cerrados, né? E perdeu até o prazer da refeição. Isso é muito triste, né? É um ser vivente. Qual a punição para quem maltrata um animal? É o que vamos saber agora com a repórter Daniele Fonseca, até porque tem casos aí de animais domesticados, né, encontrados em casa, abandonados, com sinais de maus tratos. O que acontece no caso desse, hein, Dani? Meire, isso é caso de polícia. Quem comete maus tratos com animais pode ser preso. A gente convidou para essa entrevista o doutor Salustiano Albuquerque, ele que é delegado. Doutor, bom dia para o senhor. Então, qual é a punição para quem comete crime de maus tratos com animais? Bom dia. Quem maltrata animais pode estar sujeito a uma pena que vai de 3 meses a 1 ano de detenção pela Lei de Crimes Ambientais. E mesmo sem maus tratos, mas se aquela pessoa decide criar em casa um animal silvestre? A lei também prevê, a Lei de Crimes Ambientais também prevê uma pena que vai de 6 meses a 1 ano de detenção. Existe diferença entre o crime de maus tratos contra animais silvestres em relação a animais domésticos? Não, a Lei de Crimes Ambientais não faz essa diferença e com relação aos maus tratos, acrescenta que se o animal vier a morrer por conta desses maus tratos, a pena aumenta de 1/3. Quem presenciar, quem for testemunha de algum crime como esse, como é que deve fazer para denunciar? Bom, pode ligar para o 190 da Polícia Militar e também para a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente no 3184-7119, que a Polícia Civil ou Militar irão atender a ocorrência. Às vezes tem gente que compra um terreno e coloca um cachorro lá para guardar, mas não dá os devidos cuidados, o devido trato, numa situação como essa. Caracteriza maus tratos, né, previsto na lei ambiental como crime, e a população que tomar conhecimento, os vizinhos daquela localidade, podem acionar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil para que elas adotem as medidas legais cabíveis. Quais são os casos mais comuns que vocês observam? Não, exatamente, abandono dos animais, falta de cuidado, também agressões, né, violência contra os animais são as faces mais comuns dos maus tratos contra os animais. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Gente, reforçando, as denúncias podem ser feitas pelo 3184-7119. E a gente está aqui também falando hoje sobre a bênção que vai ser realizada aos animais aqui em frente à Capela de São Francisco de Assis, no bairro da Torre. Muita gente já aqui com alguns animaizinhos. Deixa eu conversar com Dona Edna. Bom dia, Dona Edna. Como é o nome dela? Minha filha, o nome dela é Mili. Trouxe para quê? Para receber a bênção e também alguns cuidados? Consulta com o nosso veterinário, muito legal. Ele já viu aqui alguns problemas que tem que ser resolvido, né? Tá certo, Dona Edna. Vou dar um pulinho pro lado de cá, daqui a pouco eu falo com o veterinário. E Rosângela, faz questão de todo ano trazer seu bichinho? Bom dia. Bom dia, com certeza, né? Tem que participar dessa bênção linda, né? Tudo que for de bênção é bem-vindo, né? Okay, obrigada. E também cuidados com o veterinário. Eu estou aqui com o doutor Rogério de Holanda. Doutor, que serviços vão ser oferecidos hoje? Bom dia. Bom dia, Daniele. Então, a gente vai cuidar dos bichinhos, a gente vai dar um pouco do nosso dia aí para eles. Vamos ter hemogramas aqui na hora, a gente sabe que o pessoal carente não tem condição muitas vezes de fazer isso. E a gente vai cuidar deles, vacinas e tudo mais. Entendeu? Muito obrigada, gente. Nós já estamos aqui mostrando esse serviço, mas o atendimento mesmo só começa às 9 horas da manhã e também vai ter a bênção para esses animais aqui na Capela de São Francisco. Voltamos ao estúdio. Em Pernambuco, mais de 19 mil pessoas se candidataram ao cargo de vereador. No Recife, 965 candidatos disputaram as 39 vagas da Câmara Municipal. Muitos são políticos conhecidos, outros estreantes. Uma dessas concorrentes foi uma moradora do Córrego do Boleiro, que fica na Zona Norte. Ela teve apenas um voto nas eleições. Eles são marido e mulher, seu Manuel e Dona Leda. Ele disse que teve 67 votos. Dona Leda recebeu apenas um e ficou chateada com o resultado das urnas. Pessoa que mora aqui, que sabe os problemas daqui, eles não votam. Dona Leda disse que foi candidata para ajudar o partido, o PMN,
uma outra candidata desistiu e ela topou o desafio de última hora. Essa menina que desistiu, aí eu tive que ir para o lugar dela porque eu já era afiliada, não podia entrar outra pessoa. Disseram que eu tive 67 votos, incrível, porque em 2000 eu tive 315. E de quem foi o único voto que ela recebeu? Errou quem disse que foi dela. O voto foi de quem que a senhora recebeu? Da vizinha. Foi? Foi, porque nem eu mesmo votei em mim, para ser sincera, né? A senhora votou em quem? No meu esposo. Somente eu mesmo, vi. Foi, nem ela votou nela. Minha Nossa Senhora, tá mal lida. No bairro da Bomba do Emetério, no Recife, nós também encontramos um outro candidato que não fez muito sucesso nesta eleição. Mike Pereira, do PHS, recebeu 16 votos. Mike disse que faltou o apoio do partido. Até agora não deu para engolir, porque foi uma surpresa, 16 votos, num bom trabalho que foi feito nas comunidades. E se recebeu apenas 16 votos. Agora não pense que eles vão desistir. Dona Leda disse que em 2020 ela vai tentar para valer. Na próxima eu vou tentar fazer uma campanha mais legal e correr atrás de voto mesmo. Nessa eleição de vereador, cada partido político e coligação poderia indicar até 150% do número de candidatos a concorrer àquele pleito. Por exemplo, 150% em cima de 39 candidatos a vereador. Agora, o problema do sexo é o seguinte, 30% para um sexo no mínimo e 70% para o outro. Muita gente fala só o feminino, né? Mas pode ser um sexo ou outro, não é só o feminino não. Então 30% no mínimo para um e 70% no máximo para outro. É o que estabelece a legislação eleitoral. O mês de outubro chegou e com ele a campanha do Outubro Rosa. É tempo das mulheres ficarem alerta para os sintomas do câncer de mama, uma doença que deve atingir mais de 57 mil mulheres este ano, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Em Caruaru, uma exposição foi montada para sensibilizar as mulheres. Um ensaio fotográfico feito com 30 mulheres que venceram ou ainda lutam contra a doença está exposto no shopping Difusora da cidade. São histórias como a de Juliana, que descobriu o tumor no seio quando estava grávida de 5 meses. Pelo motivo de eu estar diagnosticada com câncer de mama, eu tinha medo que eles quisessem retirar o bebê. Já tem 1 ano e 4 meses, estamos todos bem. Quando tinha 49 anos, em junho de 2014, Ana Paula também descobriu que estava com câncer de mama. Daí começou o tratamento, quimioterapia e a cirurgia para a retirada da mama. A minha finalidade maior é mostrar que o câncer não é o fim, que nós podemos, sim, outro começo, que existem novos tratamentos, novas técnicas. O evento é realizado por estudantes de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. Os alunos foram orientados pelo professor e médico oncologista Alexandre Salles. De acordo com o médico, o diagnóstico precoce é fundamental para a cura e a prevenção é a melhor arma contra a doença. É uma doença que tem como prevenir com mamografia, não é, com o exame clínico das mamas, que se diagnosticado inicialmente tem uma chance significativa de cura. Então é isso que a gente quer que as pessoas saibam, que tem como prevenir, tem como diagnosticar precocemente e que tem cura, não é, que não é uma sentença de morte. A exposição Mulheres de Peito pode ser vista durante todo o mês de outubro no Shopping Difusora, em Caruaru, e é de graça. Tem tratamento, tem cura, como disse o médico Alexandre Salles de Caruaru, e a gente viu também exemplo, das mulheres que tiveram diagnóstico da doença e agora estão saudáveis. No Recife, existe um espaço que acolhe mulheres do interior do estado que precisam fazer tratamento em hospitais públicos da capital. É a Casa Rosa. A gente vai voltar para lá com Bianca Carvalho, que agora está com um médico especialista nesse tipo de câncer, também está com 2 belos exemplos aí. Claro que a gente quer saber os exemplos, as histórias das pessoas e também saber sobre os sintomas. Aqui a gente deve ficar alerta para tentar curar, se for o caso, né, Bianca? Mary, e é muito importante até o exemplo, ele ajuda que as pessoas percebam como cada vez mais esse câncer pode aparecer com idades menores, de forma precoce. Você veja, essa minha amiga aqui, Cleonice, também Cláudia, elas são de Petrolina. As 12 mulheres que estão nessa casa são de Petrolina, fazem radioterapia aqui no Recife e aí ficam hospedadas aqui na casa porque é muito longe, não daria para você ficar indo e voltando. Cleonice, você descobriu que tinha câncer de mama. Com que idade, meu amor? Aos 36 anos, ao autoexame, senti que estava algo diferente
que quando eu toquei, eu senti, procurei um mastologista. E era câncer. E era um câncer. Veja, 30 e poucos anos, 36, né? 36 anos. E você, Cláudia, foi com que idade? 34. 34 anos. Foi. Vocês já fizeram as cirurgias, né? Você já fez cirurgia também? Já fiz a cirurgia há 5 anos atrás. Certo. E você, meu amor, também? Eu fiz em janeiro. Certo. Sim. Como é para vocês? Vocês precisam desse espaço aqui para ficar, né? Ficaria complicadíssimo ir e voltar. Com certeza, não tinha como ir e voltar. Você está há quantas semanas aqui, meu amor? Eu estou com 2 semanas. E esse ponto de apoio fundamental para você? É ótimo, é uma maravilha. É mesmo que estar em casa. Me sinto bem aqui na casa, graças a Deus. Eu acho que essa casa, tenho certeza que foi enviado por Deus. Que coisa boa, gente. A Casa Rosa, ela vive de doação. Então, tudo que está aqui é doado, vem de ajuda das pessoas. Deixa eu conversar com Bruna Trajano, que é uma das fundadoras. Eu conversei com Cristina Maranhão há pouco, fundadora também. Vocês vendem isso aqui, que ajuda no sustento da casa, né, Bruna? A gente mantém isso aqui durante todo o ano, mas especialmente esse mês nós estamos com um stand solidário no Rio Mar, com todos esses itens para vender e também recebemos doações de amigos e qualquer pessoa que esteja interessada. Pode procurar a nossa conta corrente no nosso site, que é casarosa.pe@gmail.com. Tá certo, minha querida? Lá no Rio Mar. E lá no Rio Mar. Gente, o endereço é aqui na 24 de junho, né, na Encruzilhada. É muito fácil. Você chega aqui, a Casa é Rosa, o nome já diz Casa Rosa. E sempre são bem aceitos os voluntários. Eu vou conversar agora com o Rossano Araújo, ele é médico. Doutor Rossano, quando a gente escuta 36, 34, a gente fica desesperado, até porque existe essa contradição, né? O Ministério da Saúde preconiza exames a partir de 50 anos. No caso delas, isso não funcionaria. Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, as principais sociedades envolvidas com câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia Clínica, advogam realmente que o exame seja feito inicialmente aos 35 anos, exame de base, e a partir dos 40 anualmente. E isso corrobora com o que os nossos queridos pacientes falaram, né? As altas incidências e prevalências do câncer de mama em idades precoces. Então, isso é realmente uma história que desperta a comunidade científica como um todo, né? Acender o alerta, e o Outubro Rosa vem para isso. O Outubro Rosa é um mês que corrobora exatamente com essa atenção ao diagnóstico precoce. É tão complicado, às vezes, você conseguir vaga para fazer exame. Veja, 150 vagas estão sendo oferecidas aqui pela casa, as pessoas podem se inscrever. Onde mais elas podem fazer exame? Bom, vários lugares do Recife, né? Em Pernambuco, trata de câncer de mama, o Hospital do Câncer, o Hospital Oswaldo Cruz, o IMIP, o Hospital Barão de Lucena, o Hospital das Clínicas. Então, são entidades voltadas, sim, com pessoas especializadas para o câncer de mama, né? Para o tratamento do câncer de mama. Falta exatamente toda essa questão da acessibilidade desses exames de imagem, né? Agora a ressonância magnética, que está sendo incorporada no diagnóstico também do câncer de mama, e isso faz com que a tríade ressonância magnética, mamografia e ultrassonografia sejam os exames de imagem mais importantes hoje na detecção precoce do câncer de mama, principalmente a mamografia e a ultrassonografia. Por exemplo, eu sei que o senhor é do Oswaldo Cruz, como é que a pessoa faz? Isso é uma demanda espontânea? A mulher que está assistindo a essa reportagem agora, ela chega e diz, poxa, eu tenho tal idade, eu não faço exame há não sei quanto tempo, eu nunca fiz. Eu chego lá no Oswaldo Cruz e faço exame ou não? Como é que é isso? Infelizmente, existe uma cadeia, né? Essa cadeia que muitas vezes é uma cadeia que dura muito tempo até você chegar ao especialista, né? Você tem que, infelizmente, ser encaminhada para um especialista, no caso Oswaldo Cruz, e nos outros serviços também que detêm o atendimento. Isso é o que é um caroço que a pessoa percebe, Rossano? Ou às vezes não tem sintoma nenhum? Porque tem mulher que diz assim, mas eu sempre fiz o autoexame, eu me tocava e não percebi nada. Bianca, uma das coisas que leva o paciente a procurar o especialista geralmente é um nódulo, né? Esse nódulo pode ser um nódulo sólido, pode ser um nódulo cístico, mas as mulheres e os homens também devem ficar atentos aos sinais e sintomas que possam levar em consideração de que se trata de um câncer de mama. Modificações da pele, a saída de secreção pelo bico do peito, que é o que a gente chama de derrame papilar, e o nódulo propriamente dito, que é o que leva muitas vezes a paciente ou o paciente procurar um especialista. Sempre tem que tirar a mama ou o tratamento poderia ser feito, quimioterapia, radioterapia, sem a perda da mama? O Outubro Rosa serve para isso, a atenção ao diagnóstico precoce. Se você tem um diagnóstico precoce, você está evitando de retirar a sua mama, de fazer a mastectomia. Então, o diagnóstico precoce leva exatamente, na maioria das vezes, à conservação das mamas. Tá certo, doutor. Vamos aqui só mostrar as meninas aqui uma última vez.
enquanto a gente lembra as pessoas da importância da prevenção nesse outubro rosa, gente. Detecção precoce do câncer de mama, isso pode evitar até que a mulher perca a mama. Muito obrigada, doutor Rossano Araújo Meire. Obrigado a vocês. Pois é, gente, e é com esse alerta para o câncer de mama e a importância da prevenção que a gente se despede hoje, desejando a todos muita saúde. Bom dia e até amanhã.